O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, o início do Evangelho de hoje nos conta que Jesus subiu a montanha para rezar. Num primeiro momento, não existe nada de diferente nisso que o Evangelho está nos dizendo. Afinal, rezar para Jesus era uma atitude normal. Jesus sempre rezava. Ao longo do dia, Jesus se afastava sozinho diversas vezes para rezar. O Evangelho nos conta que diante dos momentos mais desafiadores da vida de Jesus, ele sempre se retirava para rezar. E aqui nos fica um primeiro ensinamento. Se Jesus, que veio do seio da Trindade, reza para entrar em comunhão com o Pai, para entender do Pai qual é a sua vontade, quem sou eu para não rezar? Quem é você para não rezar? Se Jesus rezava para cumprir a sua missão, quem somos nós para achar que vamos dar conta daquilo que precisamos dar conta sem rezar? Quem somos nós para acharmos que pelas nossas próprias forças nós vamos conseguir corresponder à vontade de Deus? Jesus rezava. Portanto, muito mais nós precisamos rezar. Mas o Evangelho de hoje nos apresenta um dado diferente na oração de Jesus. Dessa vez, ele não foi sozinho, mas ele levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses discípulos subiram com Jesus à montanha para rezar. Meus irmãos, esses 3 discípulos não foram para fazer companhia, porque Jesus não queria subir sozinho a montanha. Não. Quando Jesus chama esses 3 discípulos, é porque ele deseja que os 3 participem, experimente daquilo que é a oração e a comunhão de Jesus com o Pai. Aí eu fico pensando, e convido vocês a pensarem também, quem de nós aqui
já não teve a oportunidade de participar de algum momento muito especial de oração, em que nós sentimos a presença tão forte de Deus, que mudou a nossa vida, tocou o nosso coração, momentos de oração conduzidos por homens e mulheres pecadores e falhos como nós. Se nós sentimos isso em momentos de oração entre nós, imagine esses discípulos, que não foram rezar com uma pessoa qualquer, mas foram rezar com Jesus. Foram participar do momento de oração com Jesus. Aquele momento profundo de comunhão entre Jesus e o Pai, esses três subiram para participar desse momento. Portanto, não foi qualquer coisa. Eles não foram fazer companhia. Eles foram participar de um momento profundo. Profundo. E de fato, isso aconteceu. Conta-nos o texto que, enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou. A sua roupa ficou branca e ela começou a brilhar. Meus irmãos, enquanto Jesus rezava, a sua oração e comunhão com o Pai foi algo tão forte, tão intenso, que ali ele ficou coberto de glória. Aquilo que eu e você vamos ver um dia no céu, quando nós contemplarmos a face de Jesus, aqueles discípulos já tiveram a oportunidade de contemplar ali, enquanto Jesus rezava. Jesus se transfigurou. Não era mais somente o homem que caminhava entre eles, com o corpo humano, não. Era a própria divindade de Jesus que estava ali, diante dos olhos deles. Era a própria divindade de Jesus que se manifestava naquele momento de oração. Diante disso, nós somos convidados a pensar: que oração é essa? Que tipo de oração que Jesus teve para ele conseguir, em comunhão com o Pai, viver um momento tão forte, tão profundo, coberto de glória e esplendor? Quando nós olhamos para a nossa vida, essa vida que é tão difícil, que é tão desafiadora, quando nós olhamos para o nosso corpo, que leva marcas de tantos sofrimentos que nós fomos acumulando ao longo da nossa história, marcas dentro e fora, o que teve de especial na vida de Jesus, que naquele corpo que era humano, de repente se revestiu de glória? O que teve de especial na oração de Jesus, para que mesmo diante de um mundo carregado de tanto sofrimento, o Pai tenha arrancado ele desse meio, para que ele pudesse fazer essa experiência e transbordar a sua glória? O que tinha de tão profundo e especial na oração de Jesus? E logo em seguida, o próprio texto nos responde. Nos diz que enquanto Jesus estava rezando coberto de glória, apareceram dois homens para Jesus: Moisés e Elias. Moisés representando a lei do Antigo Testamento e Elias representando todos os profetas do Antigo Testamento. E aqui, meus irmãos, está algo muito importante. Aqui está a oração de Jesus. Sobre o que eles conversavam? O que Jesus conversava com esses homens? E o texto nos responde algo que nos choca. Algo que nos quebra por dentro. Porque o que eles estavam falando para Jesus? Como seria a sua morte em Jerusalém. Eles estavam falando para Jesus o que Jesus iria sofrer em Jerusalém. E aqui, meus irmãos, eu convido a todos nós parar um pouco e olhar para esse momento. Meus irmãos, Jesus não se transfigura, não tem um momento tão profundo de oração com o Pai, não fica coberto de glória numa oração em que Deus tira a cruz das costas de Jesus. Não! Deus não tira aquilo que para Jesus era a sua missão, por mais difícil que seja. Não! Aquela oração não foi profunda, não foi forte, porque toda a dor que Jesus iria passar, naquele momento o Pai olhou para ele e falou assim: viu, fique em paz que isso não vai acontecer. Não! Naquele momento profundo de oração, o que o Pai fala para Jesus através de Moisés e Elias? Você vai sofrer, você vai morrer, olha o que você vai passar em Jerusalém. Portanto, meus irmãos, aqui
A experiência de oração de Jesus com os seus discípulos nos mostra algo muito profundo. Oração não é fuga da nossa história. Oração não é fuga daquilo que nós temos que passar. Não é fuga daquilo que a gente sofre no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa comunidade. Não. Oração é entender qual é a vontade do Pai. E por mais difícil que seja, é abraçá-la. A nossa oração, de fato, só é profunda quando a gente entende o que Deus quer de nós e abraçamos com verdade de coração, com inteireza de coração. E a maior prova disso é nosso Senhor. Se Jesus, no Evangelho de hoje, coberto de glória e esplendor, ouve que ele vai morrer e sofrer, e ainda assim acolhe a vontade do Pai, é o mesmo Jesus que no Horto das Oliveiras, carregado de agonia, suando sangue, ainda assim na sua oração, também acolhe a vontade do Pai. E quando nós olhamos para a nossa história, talvez esteja justamente aí o grande desafio da nossa oração. Talvez nós achamos que as nossas orações não são profundas, não são intensas, que Deus não nos ouve, porque no fundo, de fato, nós não estamos escutando aquilo que nós queremos escutar. Deus está gritando nos nossos ouvidos, mas a gente está se fazendo de surdo, porque o que Ele está dizendo não é aquilo que a gente quer escutar. Quantas situações às vezes a gente reza, pedindo para o Senhor nos livrar. Senhor, me livra disso. Afasta essa situação da minha história. E as coisas não mudam. E a gente para a pensar que Deus não atende a nossa oração, enquanto é justamente o contrário. Talvez não tenha que mudar. Talvez você não tenha que sair de lá. Talvez a situação não precisa mudar, porque se você está lá, é porque é lá que Deus deseja que você esteja. Talvez lá, aquilo que você quer se livrar, lá seja a sua cruz. Portanto, assim como Deus falou para Jesus, através de Moisés e Elias, o que ele iria passar, quando nós rezamos, as coisas não mudam, porque nós estamos no exato lugar onde nós devemos estar. E o que nos cabe para ter uma oração profunda com Jesus, como Jesus teve, é aceitar, é acolher, como Jesus acolheu. Nos conta o texto que os discípulos que foram com Jesus, eles estavam com sono. Então, quando Jesus ficou repleto de glória, eles estavam com muito sono e não conseguiram perceber o que estava acontecendo ali direito. Meus irmãos, esses somos nós. Talvez Deus esteja se manifestando a nós. Deus esteja respondendo às nossas orações, mas nós estamos com sono. Nós estamos fugindo. Nós preferimos dormir do que olhar de frente aquilo que o Senhor está nos dizendo. Mas quando os discípulos acordam e despertam, aí sim eles reconhecem a glória de Deus na vida de Jesus. Esse tempo de Quaresma é isso. Chega de dormir. Chega de fingir que Deus não está falando com a gente. É hora de acordar e olhar de frente aquilo que o Senhor está nos comunicando. E como que a gente faz isso? Através de oração. Como eu disse, não uma oração de fuga, não uma oração que nos tira dos sofrimentos que a gente não quer suportar, não. Mas uma oração que nos fortalece para ir ao encontro daquilo que para nós hoje está difícil. Transfigurar, como Jesus fez, não é começar do nada cheio de glória, não. Transfigurar é transformar. Se você está num lugar, ou se você está vivendo uma situação muito difícil, que Deus não te tira de lá, é porque lá você precisa transfigurar. Se o seu trabalho está desfigurado, se a sua família está desfigurada, a sua escola ou qualquer outra situação que você esteja vivendo está desfigurado, é porque lá Deus quer que através de você tudo se transfigure. Portanto, meus irmãos, peçamos hoje ao Senhor essa graça de ter a mesma atitude de Jesus, de acolher a sua vontade, de abraçar a nossa cruz,
não para suportá-la, mas para transfigurá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.